já comentaram aí, refatoração sem teste é top, né? Tem uma frase muito boa aí para começar, né? De piada. Vamos começar de piada. Refatoração é igual unha, né? Tem que cortar sempre. Não, refatoração não, ó, já comecei errado. Teste é igual unha, tem que cortar sempre. Enfim, vamos lá aqui. Falar um pouco sobre refatoração, né? Que nem o Pokémon já apresentou aí. Deixa eu ver se eu consigo abrir o chat aqui enquanto eu falo. Para ir acompanhando. Acho que não dá, mas enfim. Beleza. Refatoração. Tá um erro no título da palestra, tá? Conceitos para uma refatoração, mas na verdade é conceitos para uma refatoração limpa. Então, isso quer dizer que eu vou passar por alguns conceitos, algumas literaturas de engenheiros de softwares famosos, de alguns livros um pouco famosos, outros nem tanto, para falar sobre refatoração e os conceitos para uma refatoração. Antes de tudo, né, me apresentar aí, eu sou Reginaldo Júnior, eu sou graduado em Ciência da Computação, eu sou um dos criadores e também o vice-presidente do QuebraDev. Sou desenvolvedor back-end na Vagas.com e também sou membro do grupo de diversidade e inclusão. Eu sou nascido e criado nos Pimentas, Guarulhos. Tenho muito orgulho da minha origem, sou de origem periférica, mandar um salve aí para os Pimentas, mandar um salve aí para todas as quebradas aí que vem resistindo ao longo do tempo aí nas margens da cidade e cada dia constrói muito mais coisa, constrói inovações tecnológicas com poucos recursos. Mandar um salve para todos vocês. E antes de começar aí, eu não sei quem conhece o QuebraDev, queria fazer um jabazinho aqui rapidão. O QuebraDev é um movimento social de origem periférica, né? Então, com um objetivo muito claro de democratizar a informação para a periferia. A gente nasceu como podcast, até hoje a gente temos um podcast que fala sobre tecnologia de uma forma mais simples e objetiva e tenta dialogar com a periferia sobre como a gente pode democratizar o conhecimento e aumentar e potencializar as vozes periféricas e os talentos periféricos, né? Falando um pouco aí da Vagas também, eu acho que muita gente aqui já deve ter ouvido falar na Vagas, bem ou mal, mas já deve ter ouvido, porque é uma empresa aí de 20 anos de história, desde 99 estamos na internet aí. Hoje em dia a gente trabalha com muita coisa de tecnologia de ponta, nós temos aí o Ruby como uma das principais tecnologias em microserviços que utilizamos. Utilizamos a arquitetura de microserviços, temos vários desafios e a gente está com vaga aberta tanto para desenvolvedor, tanto para analista de segurança, para DevOps. Então, quem quiser dar uma olhada aí no QR Code. Agora, falando um pouco sobre a palestra em si, primeiro de tudo, né, o que é refatoração? Refatoração, muita gente entende por fazer uma mudança de um legado e de um código legado e transformar ele em algo mais novo, ou transformar a tecnologia, mas não é só isso, né? Não é só você pegar um código antigo, algo antigo e transformar em uma tecnologia nova. Refatoração tem vários conceitos dentro da refatoração. E algum deles, eu acho que um dos 3 pilares da refatoração que eu quero trazer aqui a gente tentar melhorar o design existente do código. Então, não só colocar aquele código antigo em uma coisa mais legível, mas também fazer com que não a tecnologia antiga com algo mais novo, deixar aquele design, aquela leitura de código, aquele trecho um pouco mais de uma forma melhor que outras pessoas possam ler e possam fazer a manutenção nele, né? Acho que e no 2 aí a gente tem aplicar mudanças em pequenos passos. Isso é uma parte da refatoração, assim, você pega o código, você não precisa mudar todo o código. O palestrante anterior falou um pouco, né, sobre a gente não precisar trocar todo o projeto por uma coisa nova, porque quando chega nisso, a gente
tenha certeza que errou todo o projeto, né? Tá tudo errado, a gente perdeu tudo ali. Então, aplicar mudanças em pequenos passos, né? Você pegar todo o projeto e criar um novo, isso não é refatoração, isso é criar uma coisa nova, né? Então, quando a gente quer refatorar, a gente pega alguns trechos de código, melhora para deixar uma coisa mais manutenível, né? Conseguir aplicar testes melhores também e evitar deixar o sistema quebrado, né? Porque não adianta a gente refatorar e o sistema começar a quebrar ou alguma coisa que está funcionando deixar de funcionar. Então, acho que nesses 3 pilares que eu quero tentar trazer alguns conceitos hoje. E o que é melhorar o design existente, né? Muito se fala assim, é muito controverso o design de código, né? A gente tem muitas ideias diferentes do que seria o design de código. O design, para mim, é a melhor forma, a melhor forma não, mas uma leitura de um código legível que faça sentido. Então, você deixar o código que você está trabalhando, o que você está refatorando, o mais legível possível. Então, acho que aqui a gente vai trabalhar nesse conceito de melhorar o design existente, deixar o código, as classes, as abstrações, de forma mais legível possível para que isso se torne uma coisa coesa, com manutenção plausível, que não se torne mais trabalhoso você manter do que refazer. Então, um pouco do melhor design é isso. Aqui, quero trazer um exemplo básico, assim, tipo, aqui a gente tem uma classe chamada conversor de datas e uma função converte dias, que retorna ali dias e divide em 365 dias. A gente, olhando essa classe, a gente tem algumas noções do que ela faz, ela está pegando um input de dias, dividindo em 365 e convertendo, mas a gente não sabe realmente os motivos desse 365, o que ele está convertendo, converte dias para quê, então a gente tem uma leitura um pouco complicada desse código. E aqui, melhorando um pouco o design desse código, a gente pode transformar aquilo ali nisso. Ele colocou mais algumas linhas, mas a leitura se torna um pouco mais fluida. Então, também tem esse lance, né? Às vezes a gente pensa, mais linhas é ruim, mas nem sempre, né? Porque se você coloca uma coisa mais legível para a pessoa, para o próximo desenvolvedor, ou para você mesmo, quando você for fazer uma manutenção, você entende o que está acontecendo. Por exemplo, aqui, a função que antes ela converter dias, foi renomeada para converter dias para ano. Então, a gente já sabe que essa função vai receber um input de dias e vai converter esses dias para ano. E aquele número que antes estava perdido ali, 365, foi convertido para uma constante, que se chama quantidades de dia no ano, que pode ser independente do de mudar. Então, a gente consegue, com uma manutenção um pouco mais rápida, fazer isso e converter os dias. Mas isso aqui já torna o código um pouco mais legível, já se torna o design do código um pouco melhor. E 2, né, evitar deixar o sistema quebrado. E o que é isso? É o teste, né? A gente já comecei com uma piada, né, falando, teste bom é sempre teste é igual unha, é sempre bom cortar, né? Mas é muito brincadeira, porque quanto mais teste a gente tiver no código, de validações de assinaturas, validações de contratos de JSON, validações de integrações, validações dos métodos unitários, é melhor porque a gente consegue deixar o código mais manutenível ao longo do tempo, de forma mais fácil para a gente conseguir fazer uma refatoração. Então, aqui eu trago um exemplo de a gente fazer os testes antes de refatorar. Nesse exemplo aqui, eu peguei um trecho de um código que valida um endpoint, ele valida os parâmetros do endpoint e faz a validação ali, se está inválido, se não está inválido.
E aqui ele tem o código inteiro, as validações. Então, eu consigo fazer uma refatoração nesse código de uma forma mais simples e não deixar, evitar que ele quebre, né? Por exemplo, esse código aqui, ele tem todo o esquema, o try-schema ali, que faz as validações dos campos de entrada. Tem os require ali, qual campos são opcionais, tem um range de informações aqui, mas isso tudo está na mesma classe do controller, deixando aquilo ali muito mais sujo, deixando não deixando reutilizável esse esquema de validação. Então, ele fica um pouco mais complicado para a gente conseguir trabalhar. E para fazer a refatoração, a gente tinha que pegar esse trecho de código e abstraí-lo em outro arquivo. Antes de abstrair, a gente vê que o código está funcionando normalmente aqui. A gente roda os testes e tal, e ele está funcionando normalmente. Quando a gente faz a abstração, eu criei aqui, nesse caso, um novo arquivo chamado createschema.rb. E ele recebe todo aqueles códigos que estavam no controller, colocam num novo arquivo e deixa isso reutilizável até para outras classes que podem utilizar do mesmo esquema, ou sei lá, para um edit, se você poderia abstrair aqui o nome, colocar base de esquema de validação e deixar isso um pouco mais abstrato para outras partes do código poder reutilizar e não fazer duplicação de código. Mas no momento que eu faço essa abstração no arquivo, aqui, esse arquivo novo, se a gente rodar os testes, ele quebra. Você pode ver que quebrou aqui basicamente todos os testes e de coisas que você fala, caramba, mano, o que aconteceu? É que se você não tiver os testes, você vai ficar perdido depois, porque não vai saber o que aconteceu, onde quebrou. E com os testes, na hora que você fez a mudança, já rodou, você sabe que a mudança fez com que ocorresse esses erros. Então, você consegue ali trabalhar na melhoria, colocar aqui a importação, fazer toda a chamada e depois rodar os testes novamente e ver que está tudo passando, está funcionando do jeito que deveria funcionar. Os testes não foram mexidos, as assinaturas dos testes não foram mexidas, então ele continua funcionando da forma que estava antes de você refatorar o código. Então é muito importante que a gente sempre faça os testes antes e melhore o código depois, também os testes, assim, porque a gente pode sempre dar melhorando os códigos, porque o teste também é uma coisa que deve ser refatorada ao longo do tempo, porque começa a encher de mocks, começa a encher de stubs ali, você começa a se perder um pouco, então você consegue ir trabalhando nesses passos e conseguir transformar um código mais abrangente, com reutilização, com abstração muito melhores, tendo esses testes aplicando as refatorações. E um pouco que eu fiz aqui, né, desses passos de aplicar as mudanças, foi aplicá-las em pequenos passos. Eu não fui lá, já mudei tudo e coloquei. Eu primeiro vi o que estava acontecendo, testei o código, falei, agora está funcionando desse jeito, então eu vou pegar esse trecho de código, colocar em outra parte e ver o que acontece. Aí eu apliquei e mudou, quebrou ali, né? Aí, a partir disso, eu peguei, fiz a correção e executei os testes novamente. A partir que o teste foi executado novamente, tudo se consolidou, as informações tudo ok, aquela refatoração toda estava funcionando. Isso é um pouco do que a gente chama de baby steps, né? Que não é dar um passo, é começar devagarzinho, engateando, depois que engatia, você fica em pé, você ficou em pé, você vai indo de pouquinho em pouquinho. Esse, assim, acho que é a parte principal da refatoração, assim, os 3 pilares que a gente tem que ter em mente para aplicar uma refatoração limpa. Mas antes disso, existe uma coisa, antes disso não, mas complementando isso, existe uma coisa que está muito conectada com a refatoração,
que é o Extreme Programming. O Extreme Programming, ele tem uma importância fundamental, assim, na refatoração, no conceito de refatoração. O pessoal já falou um pouco de ágil. O primeiro palestrante falou de senioridades, falou ali um pouco sobre as pessoas trabalhando em forma coletiva, conseguindo uma senioridade coletiva para conseguir entregar melhor, falou um pouco do manifesto ágil também. Então, o Extreme Programming, ele entra também nesse conceito, né? E continua, e ele ajuda muito na como a gente vai aplicar uma refatoração e como a gente vai caminhar com ela. Alguns conceitos, alguns pilares assim do Extreme Programming que eu gostaria de trazer para essa apresentação, para esses conceitos de uma refatoração limpa, os testes, a programação em pares, revisão de código e entrega contínua. Esses são os 4 princípios que eu gostaria de trabalhar aqui um pouco, para a gente entender a importância dele na refatoração de código, né? Antes de tudo, os testes, né? Os testes, como eu já vinha falado anteriormente, ele facilita com que a gente consiga trabalhar e refatorar de forma melhor o nosso código. Então, a gente consegue deixar ele mais estável, consegue aplicar novas mudanças, crescer o nosso código de uma forma muito fácil e, além disso, documentar o código, né, para que outros desenvolvedores novos possam ver aquele código e entender como que ele está funcionando, quais que são as regras de negócio, o que espera um trecho de código, o que não espera. Então, os testes ele tem uma importância fundamental na hora da refatoração. Não digo que não dá para refatorar sem testes automatizados, mas sem testes não dá, assim, a gente não consegue mudar alguma coisa e não testar pelo menos a assinatura do JSON se está voltando normalmente, sabe? Então, os testes, não digo que os testes automatizados seja essencial, mas testes é essencial. Mas os testes automatizados vai facilitar e muito o seu processo de refatoração. A programação em pares, né, que nada mais é que você programar com outra pessoa, algumas pessoas chamam de pair programming, mas trazendo para o português aí, a gente tem a programação em pares, que é você e mais uma pessoa tá programando no mesmo código ali, pensando no mesmo momento, dando sugestões. Então, isso abre bastante também as oportunidades de um código mais limpo, de um código com design melhor, de testes que cobrem mais cenários. Então, a programação em pares é um pouco disso. A revisão de código, né? Então, não basta a gente programar em pares e não ter outra pessoa revisando o código. E isso traz alguns problemas, por exemplo, se você é de uma equipe sozinha, né? Mas você sempre tem aquela oportunidade de você revisar seu próprio código em outro momento. Por exemplo, você fez lá algum código, fez um teste, fez durante um dia. No próximo dia, pega o dia para revisar o que você fez, porque você vai estar mais descansado, você vai ter acordado de novo, vai estar com outra visão do seu código ali, então você consegue às vezes pegar erros que no dia que você desenvolveu você não pegou. E a entrega contínua, né? Que você juntando tudo isso, juntando os testes, juntando a programação em palha, a revisão de código, a gente tem a oportunidade de fazer entregas continuamente e melhorar o valor do produto ali para o cliente de forma substancial, né? Então a gente consegue entregar melhor, consegue entregar novas features mais rápido, consegue entregar com mais qualidade. Então, esses 4 pilares aqui do XP é o que eu gostaria de trazer, assim. E a programação em pares, para algumas pessoas mais próximas, também pode funcionar assim. Eu não sei se vai funcionar o vídeo. Deixa eu conferir. Opa. Não sei se vocês estão ouvindo o áudio. Tá sem o áudio. Precisa do áudio? Se precisar, eu te explico como é que faz.
Claramente que o Bitbucket, ele fez uma piada, né? Ele chama isso aqui de programming spoon, e é uma forma lúdica de tentar trazer, lúdica não, é cômica de tentar trazer a importância, assim, dos conceitos de paridade, né? E tava sem áudio aqui, mas eu acho que é mais importante aqui era entender, assim, a parte de amizade, assim, e a parte de tentar serem mais amigos um do outro, assim, na hora de programar, né? Mas ninguém precisa abraçar ninguém para programar. Enfim, aqui, e aí a gente vai além, né, e começa a se perguntar, quando refatorar, né? Quando a gente precisa começar a fazer uma refatoração? No livro do Martin Ford, a gente de Refactor, é um livro famoso, acho que muitas pessoas assim mais velhas da comunidade de desenvolvimento devem conhecer. Se não leu, já ouviu falar alguma coisa, mas e outras pessoas que não conhecem, eu acho que vale a pena pelo menos ler algum artigo assim sobre. O livro do Martin Ford, ele, né, ele traz essa imagem que é você desenhar, que é um ciclo, né? A refatoração ela é um ciclo. Você desenha o software, aí você começa a implementação, aí você detecta uma sujeira de código, aí nessa sujeira de código você propõe uma solução de refatoração, redesenha, aí faz o desenho do software, implementa e continua. Então é um ciclo contínuo, você não tem como parar a refatoração. O código ele está sempre em constante. Um código que ele recebe muitas features, muitos recursos novos e você continua implementando isso, ele ele vai continuar nesse ciclo, né? Então, é importante que a gente sempre tenha isso em mente. A refatoração, ela nunca vai parar, você sempre vai ter isso em mente, mas é importante que a gente tenha algumas coisas, algumas experiências na cabeça, porque às vezes nem sempre é a melhor de refatorar, às vezes a gente não aplica o padrão, né, refatorar. Então, algumas coisas assim que a gente tem que ter em mente de pensar na refatoração é o conceito de Keys e Agni. Eles, na tradução, na primeira ali no Keys, ele tenta dizer que a gente tente mantenha-se simples, idiota. Então você, tipo, não precisa você pensar na coisa mais robusta do mundo na primeira vez que você for implementar. Você tem que ir crescendo o seu código durante a necessidade que ele precisa. E o Yagner, ele fala simplesmente que você não precisa disso agora, assim, você não precisa de um padrão, de um projeto muito robusto para resolver esse problema. Às vezes você precisa, mas você tem que sempre tentar fazer com as coisas mais simples possível para conseguir avançar com elas. E alguns conceitos assim nos ajudam a entender qual que é a melhor hora de aplicar a mudança, qual que é a melhor hora de mudar o código. E o livro do Uncle Bob, Clean Code, Código Limpo, fala um pouco sobre isso. Nessa imagem aqui, que é muito famosa também, ele pega duas portas e fala o que é como mensurar um código limpo, né? Na primeira porta ali, a gente tem uma descrição chamada código bom e uma plaquinha code review e só somente setinha escrito what the fucker, que em português o que está acontecendo aqui, para não falar palavrão. E quem conhece o inglês vai saber. Mas ali ele tem, tipo, não é que um código bom ele não tem coisa para ser melhorada, mas ele tem algumas coisas para serem melhoradas. E num código ruim, você tem, tipo, você se perde com tantos WTFs que tem ali, o que está acontecendo aqui, né? Então, a partir dessa imagem, você consegue entender qual que é a melhor hora assim, para refatorar, qual que é a melhor hora de aplicar um design novo, qual que é a melhor hora de aplicar um padrão de código novo. Então, um pouco dessa imagem traduz o que seria um código limpo e o que seria a hora de refatorar, assim, né? O que seria essas sujeiras de código para a gente implementar e melhorar. Aqui eu tento trazer um pouco de exemplos
de o que seria um código limpo, quais seriam as melhores formas de aplicar um código limpo. E fazer essa refatoração. No primeiro exemplo, usando o mesmo exemplo do primeiro, a gente tem aquela função converte dias, que não diz muita coisa, né? Ela fala que converte dias, mas não fala o quê. E os nomes significativos, tanto para funções quanto para variáveis, são importantes para a gente entender o que está acontecendo no meio daquele código. Então, se a gente aplicar um pouco, colocar aquele exemplo que a gente refatorou e tentar trazer um nome significativo que fala o que realmente está acontecendo, a gente traz ali converte dias para ano, que já diz muita coisa, sabe? Ela converte uma entrada de dias para um ano. E você vai receber um ano, sei lá, se passar 700 dias, você vai receber e 1 ano e 2 meses, um ano e um mês ali, mais ou menos. Por exemplo, o nome da constante também. A gente sabe que quantidades de ano é a quantidade que tinha que ter em um ano, assim. Então, um dos nomes significativos são importantes, porque a gente deixa o código melhor, deixa o código mais legível e saiba quando é o momento de refatorar essa parte, sabe? O redesign, refatorar os nomes e deixar isso um pouco mais claro. E as funções, né? Funções, elas são complicadas, né? Porque, por exemplo, a gente tem aqui essa função que eu fiz, não testei ela assim de fato, eu fiz um conceito da função, que ela tem a salvar a venda, ela recebe uma lista de produtos vendidos, carrega os dados desse produto, faz a quantidade ali, aí depois ela pega todos os produtos vendidos, faz o valor total da venda com mais a quantidade e depois cria. Então ela está fazendo 3 coisas numa função só, ela não está só salvando a venda, ela tá carregando, listando todos os produtos, convertendo a soma de produtos para depois fazer essa persistência da informação. Então, o que seria um pouco melhorar essa função, né? O que a gente poderia fazer para melhorar essa função? A gente pode ali receber o salvar venda, aquela função muito que estava ali com muitas linhas, mas aproximadamente umas 10, 12 linhas aqui, ela se tornou uma coisa de 3 linhas, sabe? Então a gente obtém dados de produtos numa classe que ela é específica para isso. Ela tem a classe de produtos que obtém isso e obtém as informações e retorna para produtos. E no valor total, outra classe que é também de responsabilidade de produtos, obter o valor total. E atribui aqui e depois salva. De fato, ela só está obtendo as informações para salvar, o que é o conceito que ela nasceu, sabe? E aqui a gente tem um pouco de comentários, né? Comentários é uma coisa muito complicada, assim, complexa, porque qual que é a necessidade de comentários no código? Eu não sou aquela pessoa que fala que comentários sempre é ruim, mas também não sou aquela pessoa que vai comentar toda a linha, sabe? Então, os comentários, eles servem para tentar deixar algumas coisas claras no código que a gente não conseguiu, assim. Nesse caso aqui da função, ele está sendo um redundante. Quando você vê a função, o white for cruise, você já sabe que ela está esperando para fechar uma conexão, etc. E ele está fazendo a mesma, e ele está escrevendo aqui a mesma coisa do que um método faz. A gente consegue entender isso pelo método. Nas palavras do Uncle Bob, tirado do livro dele, ele fala que o uso adequado de comentários é para compensar nosso fracasso em nos expressar no código. Quando a gente não consegue desenvolver uma lógica ou um código suficientemente limpo que a pessoa consiga entender, a gente aplica um comentário. Então, sei lá, vamos pegar um exemplo aqui onde eu acho que um comentário seria uma coisa viável. Numa classe de cálculo de imposto, que existe muitas regras de impostos que a gente não consegue se expressar no código e a gente consegue fazendo isso comentando, colocando nos métodos qual que é o tipo de imposto, colocando algumas referências para entender como esse imposto funciona. Então, acho que o Workable ele acerta nisso aqui, apesar de ter controvérsias, é a minha opinião, acho que ele acerta que quando a gente coloca o comentário é
compensando o nosso fracasso, assim, tipo, não conseguimos desenvolver o código suficientemente limpo para que outros desenvolvedores entendam o que está acontecendo. E agora um pouco mais além, assim, né? A gente tem todo esse conceito de XP, de o que seria um código limpo, de como achar sujeiras no código, de como funcionam os testes, programação em pares, para conseguir trazer uma refatoração um pouco mais com melhorias de fato, assim, não trazendo mais complexidade. E a gente vem os padrões de projeto. Padrões de projeto, eles podem tanto te ajudar, como podem tornar o código muito complexo, tornar o código muito mais difícil de entender. O que define um padrão de projeto, assim, primeiramente, né? Um padrão de projeto, em algumas literaturas, diz que ele é definido a partir do nome do problema, do nome do padrão do projeto, né? Que ele define ali o que ele está tentando resolver. O contexto, qual é o contexto que ele está tentando resolver do problema. A solução, como que aquele contexto, a partir desse padrão de projeto, ele vai resolver o seu problema, como que vai se dar a solução desse problema, e o problema de fato, né? Qual que é o contexto daquele problema, mas juntando tudo isso, você consegue entender qual que é a linha de um padrão de projeto, como ele é definido para que se torne um padrão de projeto e seja aplicado durante vários anos. Quando você pega na engenharia de software, a gente tem alguns tipos de padrões de projetos que foram definidos pelo GOF, que se chama, em português, é Gangue dos Quatro, que são 4 engenheiros de software que definiram alguns padrões de projeto no livro Design Objects Elements of Reusable. Programação orientada a objetos, elementos reutilizáveis. Eles definem os padrões de projeto nesses 3 tipos, que são o de criação, os de estruturas e os comportamentais. Então, cada tipo desse padrão de projeto, ele tem uma função. Quando você pega ali, por exemplo, o de criação, a gente tem o Factor Method, a gente tem o Abstract Factor, quando a gente tem a estrutura, a gente tem o Object Adapter, o Preacher, o Compositor. Quando a gente pega de comportamento, a gente tem o Command, tem o Iterator, tem o Mediator. Então, esses três tipos de projetos, de padrões de projeto, foram definidos pelo Goff, né, que é a gangue dos 4, que são 4 atores, que foi o que definiu os 23 padrões há 20 anos atrás, eu não me lembro, salvo engano, assim. Então, ele tentou trazer essa proposta. E o padrão de projeto é uma coisa importante, assim, que a gente tem que entender que nem sempre ele é palavra de prata, né? Que nem eu estava falando, ele pode complicar, às vezes, sua vida. Então, é importante você entender a estrutura do padrão do projeto, como que ele é, se ele é se você tem padrão de projeto de criação, se você precisa de um padrão de projeto de estrutura ou de comportamento para aplicar no seu código e trazer isso da melhor forma de ser implementada. No livro do Marcos Brizeno, ele fala um pouco sobre como aí dá alguns exemplos de casos de como os padrões de projetos podem ser utilizáveis e aplicados da melhor forma. E, assim, falando um pouco sobre ele tem uma frase muito importante nesse livro que fala assim: por fim, mas não menos importante, o contexto do problema é o fator principal a decidir aplicar ou não um padrão. Então, a gente tem que entender muito bem o contexto do problema, que é aquilo que eu falei, de a gente saber se a gente precisa de um padrão de criação, um padrão de estrutura, um padrão de comportamento, e aplicá-lo ou não nesse projeto, porque às vezes pode se tornar um problema você aplicá-lo também. E quando a gente aplica ele de forma errada, ou quando aplica de uma forma muito desnecessária, a gente está matando uma formiga com canhão, né? E a gente entra um pouco no mau uso de padrões de projeto, que a gente tem, nesse caso aqui da imagem, a gente tenta pegar o orelha direita com a mão esquerda, sendo que ela só pegar com a mão direita, sabe? Então, a gente tem um pouco disso, assim, quando a gente tem o mau uso dos padrões de projeto. Aqui, só para finalizar assim, eu vou trazer um pouco
das técnicas de refatoração. No livro do Marcos Brizeno, ele traz um pouco dessas técnicas e depois traz o uso dos padrões. E aqui, nessa primeira técnica, que é eu acho que é uma das mais utilizadas, às vezes a gente utiliza no nosso dia a dia e nem percebe, que é essa extrair para um método. Ela é utilizada bastante quando a gente está fazendo coisas em um método e esse método e não é de responsabilidade dele. Então a gente pega ali, ó, por exemplo, buscar usuários que tem algumas entradas e coloca isso na responsabilidade da classe dele. Por exemplo, a gente estava fazendo usuários.s, CPF, tal, e um leg CPF.new ali, só para buscar o CPF caso o CPF esteja passado. Mas qual que é a necessidade? Assim, a gente pode fazer isso através do próprio usuário, né? E depois só complementando a função. Então, a gente utiliza essa extração, coloca de responsabilidade do método e da classe e deixa essa classe principal, esse método principal um pouco mais limpo, um pouco mais fácil de ler. E no mover método para classe é justamente um pouco do que a gente fez aqui, né? Tipo, é um exemplo contínuo. Quando a gente pega aquele método que estava aqui e move para outra classe, que é de responsabilidade dele, de fato, a gente está aplicando essa técnica de refatoração que se chama mover método para classe. A gente pega uma responsabilidade, um trecho de código que não é de responsabilidade daquela classe, daquela abstração que a gente estava, e coloca numa abstração nova. E com isso consegue ter a responsabilidade em um único lugar. E semelhante ao mover método, tem o mover campo, que ele é útil quando temos um atributo que é mais utilizado em outra classe do que em si própria. Então, a gente tem o método que estava sendo utilizado numa classe X e queremos mover esse método para a classe Y. E a gente fez essa alteração. Mas no caso aqui, a gente tem o campo atributo. Então, é o mesmo conceito, só que é um mover campo, que a gente está movendo, em vez do método, um atributo. De extrair para a classe, a gente está pegando os métodos que estão numa classe, implementando uma classe nova de responsabilidade dela e tentando deixar tudo mais limpo, assim. Eu não tinha exemplo aqui, mas que eu esqueci de colocar, me desculpem. Aqui eu tenho um pouco da biografia que eu utilizei para esse livro, da literatura. A gente tem ali o Clean Code, o Refatoramento de Padrões de Projeto, que é do Marcos Brizeno, o Refatoração, que é o do Martin Forley, e o Design Partners, que é o dos quatro ali, como você pode ver, tem 4 autores. Eu acho que é isso, eu espero que eu consiga ter deixado claro aí os conceitos de refatoração que eu queria trazer. Quem não conseguiu pegar o link lá no começo da vagas.com ali com as vagas, pode estar aí de novo. E se você tiver dúvidas, pode mandar no e-mail aí, no meu Twitter. Eu agradeço a oportunidade e é isso. Pessoal, clap aí. Pô, sensacional a palestra aí, muito legal. Várias ideias para a gente poder trabalhar. E melhor do que as ideias de como fazer, é o porquê fazer, né? É o porquê a gente tem que sempre deixar pensar num código bonito, um código bem escrito e tudo mais. Pessoal, tem alguma pergunta para o Reginaldo em relação à palestra? Clap é o barulho, gente. Ou manda o emoji. Então vamos lá, vamos mandar o emoji do clap. Porra, hoje vocês estão desgramados aí nesse chat, porque, pô, já tretaram por um negócio aqui. Se é inglês ou português. Porra, já deu, já. Valeu? Já deu. Vamos atentar aqui as palestras aqui, pô. O Reginaldo tá dando o tempo dele pra gente poder aprender um pouco mais e vocês estão falando treta no chat. Que é isso, ó? Alguma dica de como incluir a refatoração contínua e limpa no dia a dia da equipe sem impactar nas tarefas concorrentes? Tá. A refatoração, quando a gente fala sobre refatoração, a gente e vai tentar falar com o pessoal de produto, a gente meio que quase apanha, assim, né? Mas sim, eu acho que é verdade. Um jeito fácil de a gente fazer isso são os débitos técnicos, que muita gente já conhece, né? Colocar os débitos técnicos e tentar trazer sempre a refatoração de formas
pequenas, né? Eu acho que a entrega contínua está muito ligada a essa necessidade e compreensão de a gente conseguir entregar coisas pequenas para a gente Sim. conseguir continuando, melhorando o código e também explicar a importância assim, né, para o pessoal de produto, por que refatorar, né? Às vezes, muitas pessoas acreditam que a gente quer refatorar só por, sei lá, cagação de regra, né? Mas a gente quer refatorar para melhorar o do dia a dia e melhorar a produtividade do nosso trabalho e conseguir entregar melhor, com mais qualidade, e explicar a importância de qualidade no código e tal. Acho que minha dica assim para isso é essa. Show. O Sandro perguntou se quando o projeto necessita de uma refatoração um pouco grande, inclusive em testes, essa refatoração vai começar pelos testes e só depois prosseguir para o código, ou começa pelo código e aí os testes ficam para outro momento? Quando não é tão trivial fazer assim. Eu acho que é um pouco mais complicado, né, essa pergunta, porque eu acho que vai um pouco de experiência. No caso agora, eu começaria pelo código em si, porque se a gente tem os testes funcionais que está apresentando valor para o cliente e a gente muda os testes, a gente pode acabar quebrando alguma coisa durante o teste, esquecendo alguma coisa. Então, eu acho que é mais fácil a gente criar um código novo, não, refatorar o código, permitindo que ele funcione. Então, após isso acontecer, refatorar os testes, né? Porque a gente garante que tudo vai continuar funcionando. Show demais. Aí eu fiz duas perguntas aqui sobre o Rupocop. Qual técnica ele usa para deixar o código mais limpo? Ou são coisas totalmente diferentes? Qual o código que o Rupocop utiliza para melhorar? O Rupocop em si, ele utiliza padrões convencionados pela comunidade Ruby, né? Então, a gente, por exemplo, se pegar o PHP, a gente tem o PSR. No Rubocop, a gente tem o próprio Rubocop que tem esses padrões, por exemplo, não pode mais de 10 linhas no mesmo método, não pode 120 linhas numa mesma linha, 120 caracteres numa mesma linha. Então o Robocop ele facilita essa projeção de linter mesmo, né? De deixar as coisas mais no padrão da comunidade que foi discutido durante alguns anos para tentar deixar os códigos um pouco mais padronizados. Bem isso mesmo. É bem legal essa parada, porque ajuda um pouco você tentar também não colocar complexidade onde não deve, né? A Juliana falou também que dá para trazer métricas tipo quantidade de bugs, quantidade de tempo para estender alguma feature por código muito amarrado, dá para vender a refatoração e sempre deixar o código melhor do que quando chegou. É bem isso, né? Acho que a ideia do você poder trazer e viver isso aí. Só a última pergunta aqui, do Felipe, que já vivenciei casos em que o Tech Lead dizia uma refatoração resolveria e outros casos que era mais viável recomeçar do zero. Como quando escolher o melhor caso? Essa pergunta é boa. Quando você vai refatorar e quando você joga fora e faz outro. Nossa, eu acho que um pouco dessa resposta está um pouco no que o palestrante anterior falou, eu esqueci o nome dele, me desculpe, inclusive, mas Saulo. ele falou assim, Saulo, que ele falou assim, quando a gente precisa refazer um projeto, é que a gente errou em tudo, sabe? A gente errou em tudo. E eu acho que eu me pego um pouco nessa frase dele, e além disso, assim, a melhor forma é você tentar medir mesmo, porque vamos pegar um exemplo da Vagas.com, que tem um projeto de 20 anos. Quanto que tempo a gente demoraria para refazer um projeto de 20 anos, sabe? Verdade. Então, ou seria mais fácil a gente criar um projeto novo, criar uma aplicação nova, ou criar uma empresa nova que resolvesse o mesmo problema. Então, entra em alguns casos disso, assim. Mas é um pouco de você mensurar mesmo a capacidade de entrega do código, se você consegue isolar os problemas, por exemplo, se você tiver um código monolito, e você conseguir quebrar isso em pequenos pedaços, talvez resolva alguns pedaços mais sensíveis, as partes que dê mais bugs, você consegue isolar em pequenos serviços e consegue entregar e deixar um código mais mantenível. Então, acho que é um pouco de experiência, sim, e um pouco também de tentar
entender qual que é a parte mais que está quebrando para conseguir isolar e resolver aquela parte e conseguir fazer essa refatoração ou entrega de um novo produto, só que é só não um novo produto, né, mas uma pequena parte do produto. Show demais. Obrigadão demais, Rinaldo. Foi muito da hora. O pessoal deu uma discussão, podia ser uma discussão mais sadia, mas vamos atentar, galera. As discussões são muito boas, mas não passem do limite para não ofender ninguém. Parabéns, pessoal. Então, emoji de palmas aí para o Reginaldo, para não ter nenhuma outra discussão no chat, para não ter problema nenhum. Aí, emoji de palmas. Muito bom, vocês são sensacionais. As pessoas. Valeu, Reginaldo. Obrigado.